Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos muito felizes porque está começando mais uma jornada de lives, cara, a terceira jornada que a gente faz nesse período, né, da pandemia, nesse período da quarentena, e cara, foi maravilhosas as duas jornadas que a gente fez, e eu tenho certeza que essa não vai ser diferente. O mês de julho inteiro a gente falou nos canais do Jesuscope, né, em todas as mídias, sobre fim dos tempos, sobre escatologia. E a gente quer falar então nessa jornada sobre o estilo de vida do fim dos tempos. Ah, meu irmão, estilo de vida dos fins dos tempos. Então você fica preparado aí, porque eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Nós vamos falar de escatologia, mas nós vamos falar principalmente de qual deve ser a nossa posição diante da escatologia. A escatologia não é simplesmente um estudo para sanar as nossas curiosidades, não. Ela molda o nosso estilo de vida. Porque nós sabemos sobre o fim dos tempos, porque a Bíblia revela o que vai acontecer, nós precisamos de uma nova forma de viver. Mas calma que eu já estou dando spoiler para vocês, vamos com calma. Cara, seja bem-vindo. Vai ser demais, então nós vamos ficar de hoje até quinta-feira juntos, ok? Deixa eu te falar uma coisa, você não pode perder nenhum dia, então desmarca tudo, tá? Desmarca tudo, você tinha compromisso? Desmarca, nada é mais importante do que estilo de vida do fim dos tempos, então eu quero estar com vocês esses dias. Então vamos lá, uns avisos aqui antes da gente começar. Primeiro, nós temos um grupo lá no Telegram. Por que eu sempre falo disso? Porque fica um lugar para eu poder passar para vocês as coisas, tá? Qualquer anotação, qualquer link, qualquer arquivo, qualquer PDF, porque às vezes no meio da conversa, eu estou conversando aqui com o convidado e ele fala de um negócio e eu consigo mandar lá para vocês, alguma anotação que eu fizer, alguma anotação que eu trouxer, eu posso compartilhar lá. Também eu deixo salvo as lives lá dentro, porque fica mais fácil de distribuir lá dentro para a galera, tá bom? Então, você que quer assistir de novo, você quer mostrar para alguém, você precisa estar lá no grupo do Telegram, beleza? Então, todo mundo, nós vamos deixar depois a descrição aqui do Jesuscope, o grupo do Telegram, para você entrar e estar lá com a gente se você ainda não está, tá? E além do que acontece na jornada, a gente compartilha várias coisas lá, a gente está sempre mandando tudo que tiver de novo acontecendo no Jesuscope, a gente manda pelo Telegram, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para você, vamos divulgar essa live, vamos lá? Só você pegar aí, você está com o seu celular, claro, você aperta nesse aviãozinho, não tem um aviãozinho aqui assim, ó, nesse cantinho aqui, aperta no aviãozinho e começa a marcar todo mundo que vai ser indicado para você aí, vamos divulgar para todo mundo, gente. Esse assunto é fundamental. Nós temos que falar sobre esse assunto. Nós temos que falar disso. Chegou a hora, cara. Nós fomos despertados nesse tempo para falar desse assunto, sobre escatologia, sobre fim dos tempos. Como igreja, nós temos que levantar esse assunto. Então vai ser muito importante. Então que você seja esse propagador das boas novas, da boa notícia, do evangelho, ok? E agora, de forma muito simples, clica nesse avião e já começa a compartilhar com todo mundo para o máximo de pessoas possível estar aqui com a gente nessa noite, na nossa conversa sobre o estilo de vida do fim dos tempos. Olha só, como a gente sempre faz, tá? Para a gente não perder o costume, eu vou sortear algo para vocês. E nesse primeiro dia, eu vou sortear a Bíblia comentada por... E aqui você coloca o seu nome. Então você conhece o nosso projeto, né? A gente crê que todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Então a gente selecionou 50 textos bíblicos e você vai então ter o texto desse lado aqui, tá vendo? E esse lado em branco para você fazer as anotações, para você fazer os seus comentários. Então é a Bíblia comentada por você. Então hoje eu vou sortear um desse aqui, beleza? Então fica até o final que eu vou falar para você como que você vai fazer para participar. Mas é lógico que eu deixo para a galera que fica até o final, porque é a galera mais engajada de todas. Então no final eu vou sortear para vocês isso aqui. O que mais que eu tenho que falar para vocês antes da gente começar? Então vai ser de segunda até quinta-feira, ok? Entra no nosso grupo do Telegram.
o nosso sorteio de hoje. Convida todo mundo para a gente começar, para a gente falar sobre esse assunto, como eu disse, tão importante. Quando essa pandemia estourou, algo assim que a gente não tinha visto ainda, algo afetando o planeta inteiro, todos os países, todos os povos e culturas, uma dúvida surgiu na nossa mente. Seria esse o princípio das dores? Seria esse já início da grande tribulação? O que é isso que está acontecendo? E aí algo maravilhoso aconteceu. A gente começou a pensar sobre esse assunto que a Bíblia chama de elementar, que é escatologia, que é o fim dos tempos. E nesses dias você vai entender por que nós decidimos fazer uma jornada sobre isso. Por que a gente passou o mês de julho inteiro falando disso no Jesuscope? Você vai entender o quão importante é isso. E hoje, para começar, primeiro dia nosso aqui, a gente já tem um convidado muito especial, que eu já queria convidar ele para entrar na nossa tela aqui, que é o meu amigo Ângelo Basso. E aí, meu irmão, como é que você tá? Você tá bem? E aí, meu querido? Grande Douglas! Que alegria, mano. Obrigado, viu? Por mais um dia estar com a gente aí, mais um dia disponibilizar seu tempo e aquilo que Deus tem construído em vocês aí. Cara, estar junto com você é sempre uma alegria para mim e, cara, minha vida tem sido transformada por meio da comunhão que eu tenho com você, então, para mim é só alegre, ganho, sou feliz e estar com você é maravilhoso. Que legal, e é muito bom porque a recíproca é verdadeira. Eu gosto de dizer assim, nossa vida é melhor porque a gente conheceu vocês. Eu conheci você, a Carol, nossa família é melhor, nossa vida é melhor, nossa comunidade aqui é melhor. Isso é maravilhoso, cara. Isso é muito bom. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar. Vamos lá. Eu queria começar do início mesmo. Como é que você definiria esse termo? Porque a gente colocou o título, né, o tema da jornada, estilo de vida do fim dos tempos. O que a Bíblia chama de fim dos tempos? Como é que você define isso? Bom, em primeiro lugar, eu faço uma diferença entre fim dos tempos e últimos dias. Últimos dias é aquela terminologia que algumas pessoas vão utilizar para se referir ao período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ok. Então, todo esse período ele é entendido como os últimos dias. Então, esses 2000 anos são os últimos dias. Últimos Ok. dias. Mas o fim dos tempos seriam os últimos momentos dos últimos dias. Então, quando Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse termo, em algumas versões, pode ser traduzido como fim dos tempos. Ok. Então, essa expressão fim dos tempos, ela se refere a um tipo de dinâmica, a um tipo de maneira que a história vai se comportar nos últimos anos antes da volta de Jesus, especificamente falando, os últimos 3 anos e meio antes da volta de Jesus. Não se limitam a esses, mas são principalmente esses. Entendi. Muito bom. E aí, o que a gente gostaria... Voltamos? Tá funcionando? Então vamos lá. Gente, nossa internet deu um pane aqui, mas não tem problema. Voltamos. Vocês estão aí comigo? Seguinte, eu vou esperar só o Ângelo entrar aqui. Ele tem o link, Wes? Vou te mandar ele. Tá. Só vou mandar então o link novamente pro Ângelo aqui. É ao vivo, gente. Ao vivo acontece isso. Só pegar o link para eu mandar pro Ângelo aqui. Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá. Ok. Enquanto isso, já pega aí, aperta no aviãozinho, já começa a mandar para todo mundo. Deixa eu te falar, no meio da entrevista, no meio do nosso bate-papo, da nossa conversa, tira um print da tela,
posta no seu stories, ok? E escreve aquilo que mais mexeu com você durante esse nosso tempo aqui. Escreve uma frase, alguma coisa que mexeu com você durante esse tempo nosso, tá? Então, fica aí, ó. Tira um print da tela em algum momento, tá? E aí você vai pegar e colocar no seu stories, marca a gente pra gente poder repostar você e escreve algo que mexeu com você nessa live, beleza? Só mandar aqui pro Ângelo para ele poder entrar de novo. Vamos lá, vamos lá. Então, para você que está entrando agora aí com a gente, estamos no primeiro dia da nossa jornada e nós vamos falar sobre estilo de vida do fim dos tempos, ok? Estilo de vida do fim dos tempos. E no primeiro dia aqui nós tem um convidado, todos os dias eu vou ter um convidado aqui comigo, tá? Pra gente conversar e que vai agregar na nossa vida. E hoje tenho a alegria, no primeiro dia, de receber o meu amigo Ângelo Basso, pra gente ter uma conversa. A primeira coisa que eu falei com o Ângelo, falei para ele definir fim dos tempos, né? E ele disse que são esses últimos dias dos últimos dias. E aí, meu amigo, está me ouvindo? Perfeitamente. Então vamos embora. Coloca ele na tela para mim aí, Wes, e vamos continuar nossa conversa aqui. Caiu toda a internet aqui. Eu fiquei espantado, meu amigo tá furioso. Furioso, mano. A live muito pesada. Então vamos lá. Então eu estava dizendo que uma coisa que eu aprendi e que mudou minha vida é que escatologia molda, né, e usando termos teológicos, a nossa missiologia, né, ou a nossa missão, ou, como eu estou usando um termo mais comum aqui, o nosso estilo de vida, né? E eu queria que você expandisse isso um pouco para a gente. Por que a escatologia, o fim dos tempos, mexe com a forma que a gente vive? Bom, tem uma frase que eu falo há muitos anos e às vezes parece até repetitiva, mas é a maneira mais simples de explicar isso, é que aquilo que eu acredito sobre o futuro vai definir o meu presente. Então, a escatologia de alguém, ou seja, a perspectiva que ela tem de futuro, sempre vai definir a maneira que ela vive, não só em termos de santidade. Vai implicar na santidade também. Sim. Mas vai implicar em como ela faz missões, como ela faz justiça social. Por quê? Porque o que eu espero do futuro sempre molda o meu presente. Por exemplo, se a minha teologia, se a minha escatologia é do tipo que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, então eu tenho um jeito de pensar assim: não, peraí, eu não espero que aconteça algo no futuro, eu não espero uma intervenção, eu faço acontecer. Ok. Agora quando a gente lê, por exemplo, e espero que os mais jovens saibam que isso é um samba antigo. Mas, por exemplo, quando você olha aquele Awaiting the King, do James K. Smith, ele coloca que não existe nada mais revolucionário politicamente do que esperar. Uau. Do que esperar, no caso, a volta de Jesus. Então, dependendo da maneira que você pensa, por exemplo, marxismo. Marxismo é escatologia. Ok. Toda a base do marxismo é uma perspectiva de como vai ser o futuro e como que as pessoas devem se comportar para criar esse futuro, que é basicamente um paraíso sem Deus, né? Ok. Então, sempre a perspectiva de futuro, da mais básica à mais ampla, sempre vai molhar tudo, tudo. E é por isso que a escatologia não pode ser, então, um tema qualquer. E não é um tema qualquer. Por mais que, assim, em algum estudo fique de canto, quando você pega uma teologia sistemática, por exemplo, é o último assunto a ser estudado, né? Mas, a maneira que eu enxergo, eu vejo que a escatologia ela é uma espécie de framework, ela é uma espécie de moldura da pintura que está dentro, que é a Bíblia. Uau. Então, se a história da Bíblia fosse uma grande pintura, a moldura seria a Bíblia, aquilo que segura, que dá os limites. Então, eu penso que nesse sentido aqui a escatologia define isso. Ok, então pensar sobre o fim dos tempos, estudar sobre o fim dos tempos é fundamental para qualquer discípulo de Jesus, né? Por muito tempo você via aquela pessoa assim, não, fulano gosta, né, de escatologia.
Eu gosto desse tema, né? Como Ele é se sempre fosse um assunto para alguns cristãos, né? Que vão dar aula na escola dominical sobre esse assunto em algum dia. Mas na verdade é algo para todo cristão, todo discípulo de Jesus. Porque qual é o grande lance do discípulo de Jesus? É que nós estamos aguardando Jesus. Nós estamos aguardando Jesus voltar. Eu fiquei muito feliz, né? A gente está distribuindo o livro do Vitor, né? De livro infantil, né? Jesus em breve virá. E eu e a Val tava feliz da vida porque o Davi veio contar pra gente, meu filho, de 7 anos, que ele falou de Jesus com um amigo dele da escola, né? Pelo Zoom, né? Pelo online. E aí ele falou ao amigo dele, ó, deixa eu te falar uma coisa, Deus criou o homem. Foi Deus que criou o homem, e deixa eu te falar, Jesus vai voltar e ele vai governar sobre toda a terra. Então, isso, sendo formado em uma criança, vai formar o estilo de vida dela. Agora, nesse primeiro dia, Ângelo, eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque é uma mensagem que vocês carregam que queima no meu coração, sobre o papel do precursor nisso, então. Se nós estamos aguardando ele vir, tem uma galera, uma geração, discípulos que vão preparar esse caminho para ele vir, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente hoje. Tá. Então, em Lucas 1, tem essa descrição da vida e ministério de João Batista. E ali pelo versículo 17 fala que ele iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então, o sentido ali de ir adiante, a palavra original, a palavra grega é precursor, é o que está escrito em grego. Sim. Está escrito, você será precursor do Senhor no espírito e poder de Elias. Ou seja, ele vai fazer esse papel de preparar o caminho, que no caso, no contexto, é pregar o evangelho do reino, pregar arrependimento para as pessoas. Quando eu penso em precursor, eu penso em 3 tipos de identidade, ou seja, 3 aspectos, vamos dizer assim, da identidade do precursor, que se a gente entender ela, isso ajuda a entender o que a gente está querendo dizer como precursor. Ok. Obviamente, precursor é aquele que vai adiante, precursor é aquele que vai na frente. Então, todo precursor, de maneira simples, ele se adianta. E, no caso, na igreja, Deus quer levantar um tipo de geração dentro da igreja, um tipo de povo dentro da igreja, que se adianta e mostra para a igreja aquilo que ela precisa viver no futuro. Uau. Mas também Deus quer que a igreja seja uma igreja precursora, porque ela se adianta ao mundo e mostra ao mundo aquilo que vai chegar. Então, 3 aspectos que eu vejo da identidade do precursor. Primeiro aspecto é a identidade de ser amigo do noivo. Então, em João, capítulo 3, versículo 29, existe essa expressão, amigo do noivo. E aí, eu estava lendo uma passagem hoje, muito motivado por como foi o momento de oração hoje nosso aqui na comunidade. Mateus 9, versículo 15, diz assim, o contexto é jejum. O contexto estão discutindo com Jesus sobre jejum. Então, o versículo 14 diz, então os discípulos de João, que era o de João 3,29, o amigo do noivo, chegaram a ele, a Jesus, perguntando, por que nós, os discípulos de João, e os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Então parece que tem aqui na discussão uma implicação de que um discipulado bem feito também implica em jejum. Um discipulado bem feito, porque João Batista foi um cara aprovado em discipulado, então... Porque a gente pode pensar assim, os fariseus discipularam, mas João Batista não era hipócrita, ele era um cara de Deus. Aí Jesus, no versículo 15, diz, Jesus lhes respondeu, por acaso os convidados do casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão. O que acontece? Existe um termo aqui nessa passagem que em português não é tão claro. Essa expressão, na minha Bíblia, fala convidados para o casamento. A palavra convidados não está ali. A palavra que está no lugar de convidados em grego é huios. Então, assim, não tem nada a ver a palavra com convidado, é huios. E a segunda palavra tem a ver com casamento. Então, se você juntar essa expressão de casamento com huios, o que você tem é padrinho.
É porque é uma palavra que não está denotando exatamente filho, como a gente costuma falar, ruios. Mas é mais algo assim, ligado com o gênero masculino. Ele está falando filho no gênero masculino. Então, é um cara que tem ligação com o casamento. Ele é o padrinho, ele é o amigo do noivo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ele está perguntando é o seguinte: podem os amigos do noivo, que são os 12 no caso, podem eles ficarem tristes enquanto o noivo está presente? Não, eles não vão ficar tristes de maneira nenhuma. Mas dias virão em que o noivo vai ser tirado deles e então eles vão jejuar. Então o que acontece aqui? Que tipo de jejum acontece num contexto onde vai ter o casamento e o noivo é tirado? Ora, o nome desse jejum é lamento. Por quê? Porque ia ter um casamento. Imagina assim, o casamento e a noiva já está lá no altar e de repente o noivo é chamado para ir para a guerra em cima da hora. Uau. E não tem o casamento. Ou qualquer coisa desse tipo, que o noivo não vai estar no casamento e que acabou o casamento, acabou assim, no sentido que não vai ser agora. Pelo menos. Que tipo de tristeza que tipo de tristeza a noiva sentiria? E talvez essa noiva sentiria uma tristeza tal que ela iria ficar sem comer. Que ela iria entrar naquilo que a gente biblicamente fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro é um lamento espiritual. Existe lugar na espiritualidade cristã para o lamento, não o lamento de reclamar da vida, mas o lamento de uma saudade da presença física de Jesus. Então, assim, quando eu comecei a pensar nisso, eu lembrei das conversas que a gente tem tido, como você tem me ajudado na minha vida para eu definir coisas na minha vida pessoal. Eu falei: Deus, eu creio que sua presença é a verdade mais importante, mas esse versículo fala sobre a presença da tua ausência. E o que os discípulos deveriam de sentir? Então, existe esse aspecto que o amigo do noivo, ele sente falta da presença física de Jesus. A presença da tua ausência. E que a gente começa a pensar assim: nossa, talvez é por isso que, ou um dos sentidos pelo menos, que o Espírito Santo é o Consolador. Não é o Consolador para não sentir mais falta de Jesus, mas existe esse contexto onde ele me ajuda na tristeza enquanto Jesus não está presente. E aí, uma coisa que isso liga diretamente com João 3,29, que eu falei antes, que são os amigos do noivo, que eles dizem: a noiva pertence ao noivo. Então, é alguém que ele entende: não, peraí, a igreja não é minha, a noiva não é minha, a noiva pertence a Jesus, mas ele está sofrendo porque o casamento não aconteceu ainda. Então, o primeiro aspecto de um precursor tem a ver com um tipo de coração. Não tem a ver com uma ação ainda, mas é uma experiência do coração, onde ele percebe a falta de Jesus, ou, como a gente falou, a presença da ausência de Jesus, e por causa disso ele jejua. E aí é que vem algo importante. Não é só jejum de ficar sem comer, mas eu acredito que quando um discípulo de Jesus entende as implicações do que é sentir saudade de Jesus, ele vai ter um estilo de vida de jejum. E o resumo do que é um estilo de vida de jejum é aquela frase que eu gosto muito, que é: outros podem, você pela graça de Deus não. Então, assim, não é abandonar pecado, mas é abandonar aquilo que é lícito em prol de uma causa maior. Então esse é o primeiro aspecto. Eu vejo que tem essa questão do coração, da paixão e tal. Então, então quando você olha para a vida de João Batista, você vê claramente isso, né? É esse abandono também de coisas lícitas, né? Para agir de forma violenta, vamos dizer assim, né? Espiritualmente, em relação ao reino de Deus, né? E, cara, isso é muito forte e era disso que eu gostaria de trazer para a galera hoje, de tipo assim... Legal, nós queremos responder a pergunta como andar em santidade, como vencer pornografia, vencer palavrão, vencer a imoralidade, vencer, sei lá, o orgulho e tal. Isso é muito importante. Mas, cara, eu queria durante esses 4 dias falar sobre o passo além disso, né?
tem aquele grupo que tá se tornando a noiva e quer ter as roupas brancas e tal, mas a gente tá falando sobre aqueles agora que além de ser a noiva, você nunca vai deixar de ser a noiva, são os amigos do noivo, são os que preparam a noiva, e aí é um passo além, né? Essa vida de deserto, né, que está ligado a uma separação, é uma vida separada de um sistema, de uma mentalidade, é a alimentação, né, como ali vai descrevendo, ele comendo gafanhoto e mel silvestre. Então é uma separação, e como você disse, abre mão de coisas lícitas, né? Abre mão de coisas que pode, mas que você quer ir além, né? Você quer ir mais alto, você quer ir mais fundo, né? Quando eu olho para João Batista e quando eu olho para o estilo de vida do fim dos tempos, eu penso que isso me traz um porquê para a santidade, porque às vezes a gente olha a santidade muito como um dever. Eu tenho que ser santo, eu preciso ser santo, e ok, prefiro que alguém seja santo pelo dever do que não seja santo. Ponto final. Com certeza eu tô. Mas, quando eu olho santidade da perspectiva de que eu estou esperando alguém, eu estou me tornando parecido com ele, porque eu vou morar com ele para sempre, então eu quero ficar perto dele, eu quero ter um jeito dele. Nossa, isso traz sentido, por quê? Porque torna a santidade relacional e não só de ação externa, mas tem a ver com uma relação que eu tenho com ele. Muito bom, muito bom. Então o primeiro aspecto do precursor, do estilo de vida do fim dos tempos, é um amigo do noivo, né? Isso. Então esse é o primeiro, que tem a ver com o coração. O segundo, que tem a ver principalmente com o cérebro, com a razão, é o que eu chamo de mascalim. Não é mascate, é mascalim. Mas que em português bem simples é sábio. Então, o arquétipo desse tipo de precursor já não é João Batista, é Daniel. Daniel na Babilônia. Então, Daniel, por exemplo, 11:33, fala assim: os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. E versículo 34, mas quando forem feridos serão ajudados com pequeno socorro, porém muitos se ajuntarão a eles. Então, assim, existe em Daniel 11, Daniel 12, essa expressão sábios. Às vezes parece que eles vão cair em pecado, mas não é em pecado, é porque fala, eles cairão, mas é martírio, é algo assim. Então, essa expressão, mascalim, depois ela foi divulgada dentro do judaísmo, mas é basicamente o seguinte: são pessoas como Daniel, que conheciam profecia, e porque conheciam profecia, sabiam orientar as pessoas no momento que essas profecias se cumpriram, no momento que as coisas estavam acontecendo. Daniel foi um homem que interpretou os sonhos, interpretou palavras proféticas, então ele tinha discernimento. Também tem uma semelhança aí com José, que também interpretou sonhos, também interpretou revelações, e José é muito parecido com esse estilo que eu estou falando. Por quê? Porque ele disse assim para o rei: olha, vai ter tanto tempo de fome, vai ter tanto... E tipo assim, não é qualquer tempo, né? 7 anos, talvez tenha alguma coisa a ver com escatologia. Então, ele sabia que ele podia promover um tipo de preparação para um tempo de escassez. Então, o segundo aspecto, eu vejo que é essa pessoa que é sábia. Então, um precursor, ele é sempre alguém sábio. Sábio em que sentido? Que ele conhece a Bíblia, especificamente que ele conhece, como nós estamos falando do fim dos tempos, ele conhece sobre o fim dos tempos, então ele está adiantado a uma geração que não está nem aí. E aí que a gente conecta com mais outra personalidade, se for o caso, que é Noé, porque a geração de Noé também não estava atenta para o que estava acontecendo. Sim. Mas Noé preparou a família e a arca para o que haveria de vir. Então, é ser precursor, mas aí já tem mais a ver com a sabedoria de você discernir o que vem no futuro e se preparar em relação ao futuro. Cara, isso é muito forte, porque eu estava conversando com a Val hoje, né, que eu estava ouvindo o Mike Bickle falar sobre isso, e ele trouxe esse aspecto, né, de que se você tenta se tornar um precursor quando as coisas começam a acontecer, já não dá mais tempo.
Então ele diz, né? Noé, ele citou Noé, né? 130 anos construindo para algo que iria acontecer, e ali no caso, e é o nosso caso, é algo que nunca aconteceu na história. Né? O que nós estamos aguardando, esse último avivamento, aquilo que vai acontecer, é algo que nunca aconteceu na história. Então você está se preparando para algo que nunca aconteceu. Deixa eu te adiantar uma coisa, você que está nos ouvindo. Você vai ser tido como doido. E não vão te apoiar até bem perto do negócio acontecer. Só que se a gente for começar a se preparar quando a parada for acontecer, já é tarde demais. Como as virgens que saíram para comprar quando o noivo já estava chegando, né? Já era tarde demais. Agora teve um grupo que comprou sem nem saber que o noivo ia atrasar. Foi um grupo que foi precursor, que fez antes, se preparou antes. Então, cara, o tempo é agora. O tempo é agora do acúmulo de óleo. O tempo é agora de começar a construção da estrutura para aguentar os juízos de Deus. O tempo é agora. Só que ninguém vai te apoiar, cara. Ou poucos vão te apoiar e poucos talvez vão estar com você. Na nossa última jornada nós tínhamos 10 mil. Nessa nós vamos ter 3. E é exatamente isso, cara. Por quê, cara? Porque os precursores vão ser sempre um número menor. Só que é o convite para você entrar nessa. Para Deus revelar o que está por vir e te preparar agora, né? Para aquilo que está por vir, né? Uau, eu ouvi um podcast do Craig Rochelle falando sobre institucionalizando a urgência. E urgência é um negócio que tem tudo a ver com o fim dos tempos. E ele coloca que para você institucionalizar a urgência na sua vida, você tem que fazer uma espécie de conta que é: eu tenho um inimigo, mas eu tenho um chamado, mas o tempo é curto. Então, assim, Deus quer que eu faça algo, mas eu não tenho todo o tempo do mundo e tem uma oposição lá fora querendo me impedir que eu faça. Então, isso é que institucionaliza a urgência. Eu preciso, é pouco tempo e eu tenho um inimigo lá fora que quer me impedir que eu me prepare. Quando começou essa questão de pandemia e tal, eu acho que eu falei no outra live que a gente fez. Eu peguei o carro e eu saí andando, porque eu senti assim, eu errei, eu perdi. Por quê? Porque dentro de mim me veio assim uma sensação assim, cara, velho, eu não sei, Deus permitiu que eu pensasse isso. Por tipo assim, umas 4, 5 horas eu pensei assim, a grande tribulação vai começar, a grande tribulação vai começar. Fiquei pensando nisso, sem parar. E o meu pensamento é que se você vai começar a se preparar, porque a gente fala assim, não pode se preparar quando começar a grande tribulação, isso é óbvio. Sim. Mas a questão é, se você for se preparar 10 anos antes da tribulação, já está tarde. E foi isso que eu senti. Meu Deus. Gente, nossa, eu não fiz o que tinha que ser feito. E aí eu andei assim de carro, dei uma volta, aí eu sentei, voltei. E o Espírito Santo falou a mim assim, não é ainda, isso é um treinamento. Volta para a palavra, olha os sinais, exatamente. Aí eu fui olhar os sinais, nossa, e assim, eu sabia, mas parece que minha mente bloqueou, foi Deus que fez isso. Só para eu sentir o temor que é você não ter se preparado. Então, assim, a partir daquele dia, eu tomei uma decisão que, assim, eu ia ser mais sério com a escatologia, porque a gente vive num mundo que tem muitas diferenças, que tem, né, a gente não quer ofender ninguém por ter uma opinião diferente, jamais a gente quer fazer isso mesmo. Então, às vezes eu não era muito convicto nas minhas afirmações. Então, agora eu peço a Jesus que ele me dê convicção maior, não na minha fala, mas na minha prática. Como você está falando, com o estilo de vida do precursor. Muito bom, né? Que a sua vida anuncie, né? Que a sua vida grite, né? E até nos termos que a gente tem conversado, né? Que o que a gente faz seja o megafone do porquê a gente vive, né? Da mensagem que a gente carrega, que eu acho que é a grande ênfase de João Batista, né? Ele se tornou... O que vocês foram ver? Um profeta? O que é um profeta? Alguém que anuncia uma palavra. Ele é mais do que um profeta. Vocês viram um versículo encarnado, né? Vocês viram Isaías 40 com pernas, né? Andando por aí. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. A gente quer falar disso aqui. De se tornar uma palavra. De se tornar uma profecia, né? E sabe, Ângelo, eu acho que se eu pudesse ir traduzindo para a galera que está aqui, quando a gente começa a falar disso, dessa preparação,
não cabe mais perguntas do tipo, eu posso ouvir música do mundo? Entendeu? É beijo de língua, pode ou é só... não cabe mais as perguntas. Namorar um não crente que é assim, todo certinho. Não cabe mais as perguntas, porque a gente já está fazendo outras perguntas de, cara, o que eu tenho que fazer para estar preparado como amigo do noivo, para contribuir na construção da igreja. São outras perguntas, cara, que a gente tem que começar a fazer, cara. A pergunta não pode ser mais qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser salvo. Exato. A pergunta tem que ser assim: eu ser celibato vai pegar mal porque eu não quero casar, porque eu quero me preparar. Eu doar meus bens para os pobres vai pegar muito mal porque eu quero viver totalmente para ele. Essas coisas que teriam que ser as perguntas. A gente teria que estar estressado dizendo assim para os jovens: não, calma. Quem sabe você casa. Não, você não. Você pode ser mártir, não, você seja empresário. Aí, sabe, a gente tinha que tentar. Não, mas quem que está querendo ser mártir? Quem que está querendo. Então, assim, é isso que tem que ser a conversa a partir de agora. Uau. O terceiro aspecto que eu penso que tem a ver com o estilo de vida do precursor é o que eu chamaria de atalaia. Deixa só eu retomar, então. Primeiro, um amigo do noivo, e você disse que tem a ver com coração, né? Isso. Coração. Segundo, Mascaim, sábios, né? Mascalim, sábios conheciam profecias e se preparavam a partir disso, e tem a ver com mente, né? Isso. E o terceiro? E o terceiro tem a ver com a prática, que é o atalaia. Ok. Então, em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 34, diz assim: cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se enche de devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Meu Deus, que versículo. E aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. E daí ele dá a conclusão: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Então ele fala sobre vigiar e orar. Então são duas coisas que andam juntos. Vigia, varão. Vigia, varão, vigia. Vigia na terra. Essa expressão de vigiar, ela tem uma conexão com a atalaia, tanto de Ezequiel quanto a atalaia de Isaías, né? Ó Jerusalém, sobre os teus muros coloquei atalaias, que dia e noite eu vou ficar lá. Então o que o atalaia fazia? Ele ficava olhando na torre o que ia acontecer. Então Deus quer levantar um tipo de gente que lê o jornal como atalaia, que olha o Twitter como atalaia, que recebe um e-mail como atalaia, que olha o jornal como atalaia, que ele não recebe a verdade, não vem para ele a partir do jornal e do Twitter. Ele vê os fatos, mas ele discerne a verdade por detrás dos fatos, porque ele ora, vigia e ora, vigia e ora. Então ele tem a vigilância porque ele percebe o que acontece no mundo ao redor dele, ou como os filhos de Sacar, eles discernem, né, as estações, eles percebem, mas eles fazem isso num contexto de oração. Então existe essa prática de você estar envolvido no dia a dia, mas esse seu envolvimento ele é vigilante e ele é em oração. Então eu vejo que isso já é mais o aspecto prático do fim dos tempos. Sim. É você em todo o tempo buscar, perceber, ou seja, não conhecer geografia, não conhecer história, por consequência, não conhecer geopolítica, não dá. Se eu quero ser alguém preparado para o fim dos tempos, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso saber onde que é o norte, sul, leste, oeste, e saber onde é a Turquia, onde é a Europa, onde... Sabe, eu preciso saber onde é que são os lugares. Sim. Eu preciso entender quem que é o Erdogan. Porque se a gente começasse a ter uma discussão aqui sobre anticristo islâmico versus anticristo da Europa, qual que a gente crê? O que adianta? A hora que citar Erdogan, o sujeito nem sabe quem é. Como é que eu vou começar a querer definir uma posição se eu não conheço? Então eu preciso ter uma posição de vigilância, de conhecer a história, de conhecer a geografia, de conhecer a política, não para me tornar um fanático, não para me tornar um apoiador de partido, não é isso. Mas é para eu ter um discernimento dos espíritos que estão atuando
por detrás. Então eu acho que esse é o muito terceiro. interessante isso que você está falando, porque só voltando até do que a gente estava falando antes aqui, olha como é que a gente interpretou esse texto. Como é que você, quando alguém falava para você assim, ó, vigia e ora, o que você pensava? Vigia para não pecar. Vigia, varão, olha o que você está falando. Vigia, olha o que você está assistindo. Vigia, olha a música que você está ouvindo. Porque é isso, é uma mentalidade do mínimo para ser salvo. Mas nós já estamos falando de ficar em pé nos muros da cidade, olhando o que está acontecendo a quilômetros de distância e o que está por vir. É esse vigiar que ele quer que a gente entre. E quando você estava falando, me veio algo interessante que eu acho que é o que você quis dizer, né? Que essa dinâmica das duas coisas, e não pode faltar nenhuma das duas, né? Porque eu fiquei pensando, aqueles que vigiam sem orar se tornam os das teorias da conspiração, né? Isso! Porque aí eu fico olhando em cima do muro, sem relacionamento com Jesus, e eu só quero ver o que tá para acontecer, e eu tenho uma teologia baseada no jornal, né? Aí é Nefilim, família Rockefeller, ixi, rapaz, olha, tem gente que com escatologia, teologia, em base desses negócios aí, e tá tudo errado. Sim. Porque, E aí, gente, se você tem... Continua, quero te ouvir. Porque aí se você tem... Só que se você tem o outro aspecto, se eu oro sem vigiar, fica aquela espiritualidade monástica, né? De você meio que querendo ficar sozinho o tempo todo e que não toca a realidade e que não está fazendo diferença nenhuma em cidade nenhuma, em governo nenhum, de forma nenhuma, né? Então é essa Bíblia na mão, de joelhos, e um jornal na outra, e de joelhos também. Interessante isso, vigiar e orar, essas duas pernas, essas duas colunas disso que nós temos que construir, né? Eu acho assim, espero não ser, não soar estranho para os irmãos, mas eu creio, eu estou ecoando aqui um outro líder do corpo de Cristo, mas eu creio, colocando aqui minha cara tapa, que o falso profeta mais ungido hoje são os grandes veículos de mídia que existem hoje. Os maiores falsos profetas. Por quê? Porque ainda que a gente saiba dos fatos, a gente sabe de fatos, né? Se eu olhar a televisão ou grandes meios de comunicação, eu sei de fatos. Mas junto com isso vem a interpretação dos fatos. Então, uma coisa é eu saber do fato, outra coisa é eu interpretar o fato. Então eu vigio para eu saber dos fatos, mas eu oro para interpretar os fatos. Uau. E o que acontece é que muita gente abraça uma linha de direita ou abraça uma linha de esquerda, e então eles não só analisam os fatos, mas eles analisam pelo filtro da ideologia, Eles pelo filtro pela ideologia, né? Isso. Então, eu vou dar um exemplo que eu falei numa live esses dias. Nós, cristãos, cremos que Deus é soberano sobre a história. Ponto final. Nós também cremos que Deus define quem entra no governo, quem sai do governo, define tudo isso. E nós também sabemos que Deus pode fazer coisas surpreendentes, inclusive coisas que que eu consideraria não boas. Deus pode fazer coisas que eu acho que não seriam não boas, com o objetivo de me quebrantar, por exemplo. Então, eu pergunto, se tem alguém aqui, por exemplo, que nos ouve, e talvez tenha dom de profecia, uma graça para profetizar, eu pergunto, você conseguiria ouvir de Deus para profetizar a seguinte profecia? Deus vai colocar Luiz Inácio Lula da Silva de volta no governo? Porque se eu sou um cara super de um lado, eu não tenho condições de profetizar o que é contrário à minha ideologia. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Eu falei só um exemplo extremo. Um exemplo, Então, tipo assim, um cara de esquerda jamais iria conseguir ouvir o Espírito Santo dizendo que o Bolsonaro ia ganhar se ele fica fechado, né? Isso. E o cara da direita a mesma coisa. Se Deus quer levantar um outro cara, ele não ia conseguir discernir isso. E da mesma forma em qualquer outra área. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma ferida na minha alma em relação a racismo, se eu sofri racismo, ou se eu sou racista, das duas formas. Quando eu olho para a situação que aconteceu com aquele George Floyd e tudo que aconteceu depois nos Estados Unidos, será que eu vou conseguir ouvir de Deus direito? Ou será que eu vou impor a minha ideologia, seja de alguém que foi ferido ou de alguém que feriu? Não importa. Os dois lados precisam ser curados
para poder ouvir de Deus. Então eles têm que vigiar, olhar o fato, mas eles têm que ter um encontro com o Espírito Santo para poder olhar para a circunstância e dizer, não, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui... Então, essa é uma necessidade tremenda que a gente tem hoje. E você falando, eu lembrei, se eu não me engano, é Jeremias 29, né? Em que Deus manda eles construírem casas, porque eles vão ficar bastante tempo ali, muitos anos ali na Babilônia, e aí ele fala assim, não ouçam esses falsos profetas, e ele usa um termo que eu acho muito interessante, os sonhadores. Ele chama eles de sonhadores por quê? Porque eles profetizam a partir do desejo, né? Então, na verdade, o que você está dizendo, né? Eles estão profetizando a partir de uma ideologia, né? Eles estão profetizando o que eles querem, porque eles não conseguem conceber que Deus está fazendo algo que eles não querem, né? Então, deixa eu ampliar isso aí. Vamos pensar aí. Creio eu, não diz a Bíblia, como diria Marcos Feliciano, creio eu, não diz a Bíblia, que esses profetas de Jeremias estavam profetizando o livro de Isaías. Porque Isaías tinha profetizado uma geração antes. E ele profetizou muita restauração e glória. E uma geração depois, Jeremias está profetizando coisas que parecem quase contraditórias. Porque de um lado está falando, vai ter restauração, vai ter glória e tal, profetizando o reino milenar. E aí Jeremias, um tempo depois, fala assim, não, não vai ter nada não, vai para a Babilônia, faz casa na Babilônia. A questão é, os dois eram do Senhor, só que eles pegaram a Bíblia sem o que está no capítulo 23 de Jeremias. Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu minha palavra. Então, eles não tinham só um versículo, Jeremias não tinha só um versículo. Jeremias entrou no conselho do Senhor. Então, ele tinha a Bíblia, mas ele vigiava diante de Deus e diante dos homens. Por isso que ele conseguiu discernir. Muito bom. Cara, maravilhoso. Então, só para a gente resumir esse nosso tempo aqui, porque nosso tempo está acabando. Primeiro aspecto do estilo de vida do fim dos tempos é amigo do noivo. Isso tem a ver com o coração. Isso fala de jejum e principalmente do porquê jejuamos, né? Segundo, então só me corrija aqui, mascalim, que tem a ver com sábios, né? Ou sábios, que tem a ver com Daniel, com Noé, que conhecem as profecias e por isso se preparam para aquilo que está por vir. E terceiro, os atalaias, né? Então está falando da prática, né? Se o segundo está falando de mente, o terceiro está falando de prática, que é aqueles que ficavam em cima do muro, olhando o que estava por vir, vigiando e orando, com a Bíblia numa mão, orando, e com o jornal na outra, e interpretando a realidade a partir das Escrituras. Esse é o estilo de vida daqueles que estão preparando o caminho do Cristo. Meu amigo, muito obrigado. Que tempo maravilhoso. Muito bom. Valeu mesmo, um beijão na família, sempre muito bom estar com você. Espero que vocês todos tenham sido abençoados. E olha só, se você ainda não fez um print da tela aí, é a sua oportunidade agora. Eu e ele vamos fazer um sorriso maravilhoso aqui para você tirar um print. Você vai postar falando o que você mais aprendeu nessa live. Vamos lá então, vamos tirar uma foto. Até eu vou tirar um print aqui. Dá um sorriso bonito aí, meu. Dando print agora mesmo também aqui. Pronto, aí ó. Muito bom. Depois posta lá então, marca a gente e o que você aprendeu nesse período. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Gente, que isso. Que dia. Pra gente começar. Meu irmão, se prepara porque isso aqui é só o início. Só para eu te dar já um spoiler e te falar. Nós vamos falar um período só sobre jejum. Eu quero falar um período só sobre esse vigiar e orar. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. Tem vários convidados para estar aqui com a gente. Você se prepara que eu tenho certeza que, cara, nesses 4 dias muita coisa vai ser transformada na sua vida. Como eu prometi, falei para vocês que eu ia sortear a Bíblia comentada para vocês. Todo dia eu sorteio algo novo, ok? E eu queria convidar você para entrar lá no Telegram. O link vai estar na descrição do Jesuscope. Entra no nosso grupo Telegram, porque lá eu mando tudo para vocês. Inclusive, essa live salva, eu mando lá no Telegram para vocês poderem assistir de novo ou mostrar para alguém, tá? Lembrando que amanhã, 10 da noite, nós vamos estar aqui de volta. E eu quero falar para vocês como é que faz para ganhar isso daqui, ok? Mas antes, deixa eu ver quem está com a gente. Ó, o Tony. Tony está aqui, já mandando um foguinho aqui abençoado. Galera abençoada aqui com a gente. Manda aí da onde você está falando, da onde você está assistindo.
que a gente quer conhecer vocês que passaram esse primeiro dia com a gente aqui, ó. Marcinha, a Sandra, começamos pesado, grande vaso, muito bom. O Eric, a Fernanda, a Kelly, a Kelly Dizascope, que minha cunhada tá aqui, mandou um chu. Muito bom, cara, tá com todos vocês. É a minha sogra aqui, ó, Cris. Mas só minha família aqui. 3.000 pessoas da minha família aqui, meu. Muito bom. Felipe, a galera abençoada com a gente aqui. Lembrando que amanhã, 10 da noite, a gente tá de volta. E olha só, se você quer ganhar a Bíblia comentada por... É o seguinte, a gente acabou de postar uma imagem lá no Dizascope. E você vai entrar nos comentários dessa última imagem que eu postei e você vai marcar alguém, presta bastante atenção para você cumprir as regras, marcar alguém e escrever aquilo que você aprendeu nessa live, ok? Você pode fazer quantos comentários você quiser, mas tem que falar coisas diferentes no comentário e marcar pessoas diferentes, tá? Porque senão o site lá que faz o sorteio acha que ele elimina o que tiver igual. Então, o que você aprendeu hoje nessa primeira live e marca uma pessoa para ela participar amanhã, tá bom? Daqui a pouco, amanhã, primeiro no começo da nossa live, eu faço sorteio para vocês de quem ganhou esse aqui e amanhã eu vou sortear uma outra parada aí para vocês. Vai ser muito bom esses 4 dias juntos aqui. Então, seguinte, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Até amanhã, 10 horas.